Oh, mano, tu falaste ontem do catolicismo. Eu não pretendo te converter. Quisera Deus eu poder fazer isso. Mas a minha intenção é só vir aqui explicar, né? Pra tu pelo menos saber, porque talvez ninguém nunca tenha te dito isso, ninguém nunca tenha te falado a visão dos católicos, né? Por mais de seja uma ligação forte com o catolicismo, né? Os italianos são muito católicos, a tradição da maioria esmagadora dos italianos é católica. Às vezes a gente não tem oportunidade, né? Assim como eu não tive. E como eu queria que alguém me explicasse ela, desde quando eu era. Então vou tentar explicar. Então, tu pode não se converter, mas pode nos considerar. Tu disseste ali, né, que o cristianismo é só evangélico, né? Mas é errôneo. Isso é no mínimo errôneo. Evangélico. Mas tu não pode. Só a ramificação evangélica que está correta. Isso é um erro. Porque, bem, o que é um cristão? É aquele que segue a Cristo. É aquele que segue a doutrina de Cristo. E a igreja não segue a doutrina de Cristo? A igreja católica? Você vai dizer, não, ela não segue. Mas vamos ver o que é a igreja. Ora, a igreja católica sempre teve documentos. Ela sempre registrou as coisas, né? Encíclicas, enfim. A gente sempre teve essa mania de registrar. E se você for ver, os primeiros padres, os primeiros bispos, os primeiros papas, que você pode dizer, ah, não, mas não, antigamente era assim mesmo, né? Eles só chamavam assim, mas eles não eram católicos. Mas sim, aqueles diretamente escolhidos por Pedro, pelos apóstolos, para continuarem a igreja de Cristo, que Cristo funda Pedro, eles eram extremamente católicos. O jeito, se você for ver, dos padres, dos primeiros que assumiram a igreja de Cristo, você vão ver que eles tinham costumes extremamente católicos, assim como Jesus ensinou. E por mais que o evangélico tenha uma interpretação, tudo bem. Nessa época era católico. Não tem muito que você se discutir. Qual que é a doutrina que Jesus ensinou que o católico não segue? Não farás imagem, nem do que é no céu, nem aqui embaixo na terra? Será que o católico idolatra imagem? Não. Pois veja bem, há uma pedra em Jerusalém que remete à concepção de Jesus, né? Agora eu não me lembro. Bom, vamos seguir, vamos seguir. E nessa pedra, muitos fiéis vão lá e, enfim, se sentem inspirados, é um local sagrado. Mas vocês acham que eles vão lá para idolatrar uma pedra? Não. Ou por acaso eles vão lá, então, meu Deus, eu toquei numa pedra e essa pedra tá me concebendo uma graça? Não. Na verdade, eles vão lá e aquela pedra, aquele local, assim como os santos, assim como a Virgem Maria, remetem ao Criador. A criatura remete ao seu Criador. Principalmente quando a criatura mais lembra o Criador, assim como os santos. Então, nós católicos não adoramos os santos, nós veneramos. Num ato de que adorar é colocar num lugar de Deus, certo? Nós os veneramos. Nós pomos-os como exemplos. E a gente sempre se lembra do Criador. Então, qual que seria o sentido de um católico idolatrar Maria sem ter a noção de Jesus? Ou idolatrar vários santos, mas não ter a noção de Cristo? Então é por isso que a gente sempre aconselha. E é por isso que, se você for numa igreja católica, sempre vai ter as imagens de santos nas laterais, dos mártires, vai ter tudo nas laterais. Os evangélicos não gostam disso, mas eles se esquecem de notar que no centro de toda
a tradição da missa e de toda a própria igreja está Cristo. Então, olhando para isso, a gente consegue refletir o que exatamente é isso. Que mesmo a gente usando para se inspirar, os santos que estão nas laterais, o fundamento, o que está no centro, é sempre o que nos remete. Então, dito isso, a gente vê que a igreja teve a tradição, que o protestantismo nunca é passada de pessoa para pessoa. É quase uma coisa de família. Assim como o seu avô passou para o seu pai algum objeto, alguma tradição. E isso, essa tradição, seja um objeto, seja uma palavra, isso é uma coisa eterna. Isso é uma coisa que não é só daqui nessa terra. E isso, se você for falar para qualquer ateu, ele vai falar: isso é um absurdo, isso é absurdo. Mas não. Isso é um link, isso é uma ligação que você tem, não só com seu pai, que você vai ter com seus filhos, com seus bisnetos e que vai continuar assim por muitos anos. Não. Isso é também uma ligação transcendental, né, que você teve lá com seu avô, com seu bisavô, que passa isso. E a doutrina católica é exatamente isso. Ora, as 5 solas que fundamentam a doutrina protestante são, uma delas é só escritura, que diz que só com a Bíblia nós vamos conseguir se salvar no entendimento certo. Mas isso é uma coisa completamente absurda. A maioria das religiões, não estou dizendo que elas estão certas, longe disso, mas a maioria das culturas tinha essa noção da importância com a tradição. E a religião evangélica renega isso. Então, nós pegamos atos que os seguidores diretos de Jesus fizeram, que aqueles instituídos por Cristo, quando Cristo deu poder para Pedro, Pedro estava falando por Cristo. Então, primeiros bispos foram, sim, e hoje em dia até ainda são, ordenados por Deus. Não só pelo o pontífice, é a representação. Então, a gente tem essa tradição oral, essa tradição falada, essa não só tradição escrita, né? Que é muito importante, é um dos fundamentos da doutrina. Agora que eu expliquei isso, você não precisa falar: meu Deus, a igreja está correta. Não, mas só entender que, primeiro, a gente não idolatra, que é o básico. Se você for ver, o que a gente presta aos santos é dulia e não latria. Latria nós não prestamos a ninguém. Dulia é uma veneração, veja, não é nem adoração, é uma veneração que remete ao Criador. Entendeu? Então, uma hiperdulia, que é uma veneração um pouco chega a ser idolatria, a Virgem Maria é a única que os católicos fazem. E ora, se é a mulher que é citada no Gênesis, né? Que é citada lá quando Deus diz que a mulher te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ela é citada lá. E olha a importância que Deus dá para ela. Ela ferirá a cabeça da serpente, a parte vital. Então ela é uma mulher extremamente importante. Mas mesmo assim, nós também olhamos para Deus quando olhamos para ela. Porque o que seria de Maria sem Deus? Então, é isto. Se você for um evangélico que seja no mínimo honesto, você tem que aceitar o seguinte: a igreja protestante surgiu em... E tudo bem, mas muitos não querem aceitar. Muitos dizem que a igreja era primitiva. Ora, podia ser.
Mas pois era então uma primitiva católica. Pois isso é história. Se você for estudar a história, assim como a gente tem certeza que Jesus Cristo existiu, certeza que ele fez, a gente também tem certeza que as tradições daquela época são as mesmas que hoje. E você pode contestar essas tradições, você pode falar, eu achei errado isso que os católicos fazem, sinal da cruz, e tudo bem. Você entende que esse não é o problema? Mas, se os católicos têm essa tradição, que é a mesma que os apóstolos, que os sacerdotes ordenados por Cristo, isso é um indício de que a gente sempre teve uma mesma tradição linear. Ou seja, a Igreja Católica não surgiu criada por Constantino, né? A gente sempre manteve as tradições. Isso é uma coisa que, você, se você for estudar na história, é sempre linear. Ora, a gente tem santos antes da tal fundação da Igreja Católica pelo Constantino. A gente tem santos antes disso, né? O que Constantino fez foi ajudar a Igreja, construindo coisas, mas não criar a Igreja. A gente tem, por isso que a gente reconhece que a Igreja é santa. Sabe como? Pela sucessão apostólica. Aquilo que foi passado dos apóstolos, para os sacerdotes, dos sacerdotes, para os outros sacerdotes, e assim foi. A sucessão apostólica. E é assim que a gente sabe que a gente está seguindo certo, que a gente está seguindo a doutrina correta. E se você aceita isso, logo você tem que aceitar o resto. E é muito difícil. Eu sinceramente não sei que ponto que alguém poderia acusar um católico de herege. O que você vai acusar? Você pode dizer, eu não concordo com isso, mas, a igreja até então foi católica, até 1500 ela foi. Se isso é certo ou errado, não importa, tá? Não importa. Agora, você tem que admitir que em 1500 foi criada a igreja de Lutero, certo? Compreende? E estudar mais a fundo o que foi a igreja criada por Lutero, né? Porque isso é importantíssimo também. Então, esse é o primeiro passo para entender. E isso é bem simples, não é tão difícil. Essa questão da imagem, qualquer católico que você pegue, que conheça um pouco da doutrina, vai conseguir te explicar facilmente. Ele vai te dizer exatamente isso que eu disse. Eu tenho até mais para dizer, mas não custa ficar me alongando aqui. Enfim, se quiseres que eu fale da minha visão sobre a reforma protestante, é só dizer. Mas saiba que o que os católicos seguem não só está na Bíblia, como a gente usa de guia, mas também na tradição que foi passada de geração em geração. E isso é o que? Eterno. Isso é uma ligação transcendental, é uma ligação que transcende o corpo. Isso é que é tradição, é a cultura de um povo. E é exatamente isso que nós fazemos. E nós sempre tivemos um minucioso cuidado de preservar isso, né? Enfim. E vale ressaltar, só dar um pontinho aqui, como que surgiu a Reforma Protestante? Primeiro, surgiu com Martinho Lutero. E quem que foi esse Martinho Lutero? Sim, foi um padre da igreja, mas que ele tinha sido influenciado por filósofos, ele era aluno de alguns filósofos que, assim, é um ponto mais particular. Eu não concordo muito. Não são aqueles filósofos que, meu Deus, esses são filósofos que, mesmo não sendo cristãos, mesmo tendo vindo antes do cristianismo, olha quantas coisas de legal que eles escrevem. Tipo, pode adaptar isso daqui pro cristianismo. Não. Caras assim que eu não. Sabe? Tem que ficar atrás. Ele era aluno desses caras, padre católico. Acho que era um padre, é o certo. E daí, tudo bem. Só que aconteceu uma coisa com ele que fez ele fazer todo esse alvoroço, que foi o escrúpulo.
O pensamento de que tudo é pecado, o pensamento de que ele está condenado apesar de tudo, e não importa o que ele faça, ele acha, meu Deus, eu vou ser condenado. Era isso que ele achava. Ele era escrupuloso. E se a gente for ver de Martinho Lutero, a gente vê que ele tinha um problema com o pecado. Eu acho que ele não fez essa reforma que sim praticamente destruiu o cristianismo. Isso eu não falo porque eu sou católico. Isso se eu fosse pagão, se eu fosse o caramba, eu ia falar. Porque é uma questão histórica. A igreja perdeu o poder, os maçons começaram a entrar no poder, o pessoal demoníaco, satanista começou a entrar no poder, eles falaram, pô, os caras derrubaram a igreja, né? Daí a igreja começou a cair, até que chegamos hoje em dia. Qual que é o poder que a igreja tem? Nenhum. Poder que eu digo político. Antigamente a igreja mandava guerrilhas para ajudar, para salvar o Ocidente. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente está em perca de fiéis ainda. Então olha como essa reforma nos afetou. E isso era uma coisa ainda prevista para os santos católicos. Prevista, se você for ver a previsão de São Nilo, que veio 300, apenas, repito, 300 depois de Cristo, ele falou na previsão dele, ele escreveu, e isso é uma coisa que a gente tem confirmada. Agora, a única questão sobre São Nilo é que, como é uma revelação particular, ele disse, ó, eu recebi a graça e eu transmiti, né? A gente pode ter o direito de acreditar ou não que ele recebeu a graça, porque a gente sabe, foi escrito por ele. E aquilo que ele escreveu, o que escreveu, Pedro? Ele escreveu a previsão da internet, a previsão da degeneração do mundo moderno, a previsão do transexualismo, do homossexualismo, da degeneração, e tudo não foi coisas vagas assim, e no futuro a gente vai ter uma degeneração, o pessoal vai começar a abandonar o cristianismo. Não, isso foi feito, ele disse exatamente, depois dos anos 1900, por volta disso, depois as pessoas começarão. Ele fala que não vai se dar para diferenciar homens e mulheres que vê no transexualismo e cada vez mais haverá a aproximação do fim dos tempos. Então tem alguma coisa de errada. Essa previsão que pelos meus estudos foram feitas só por ele, assim, eu não me lembro de um protestante ter feito uma previsão igual. Você já fala, como que ele fez isso? Foi no chute? Ele previu a internet, que era uma rede que liga todas as pessoas, previu a internet. Então, como você protestante fala, pera um pouco, tem alguma coisa de errada. Ou a minha religião está errada, ou a católica e a minha religião estão certas. Isso é o mínimo de você pensar. Porque você dizer que a igreja católica é errada é praticamente uma birra. É você dar desculpa para não ser católico. E Lutero, voltando a Lutero, se você for ver nas escritas dele, ele dizia que eu não consigo me controlar dos meus pecados, pois eles são muito fortes, e esse meu lar. Então aí foi as discordâncias dele com a igreja, sempre em relação ao pecado. Ele sempre tinha... Bom, eu posso pegar para você um monte de frases dos livros de Martinho Lutero, a gente vê a biografia dele, a verdadeira biografia, não as que os protestantes emitem. A gente vê que o cara, eu não acredito que sim, ele foi, não, é pecado dizer isso, né, mas acredito que ele possa ter sido, veja bem, possa ter sido induzido pelo diabo a fazer isso, mas não que ele tenha feito de consciência própria, falado, não, eu odeio, acho que ele fez sem querer. Ele ficou desesperado, dizendo, meu Deus, eu vou ir pro inferno, porque ele era um padre. E a doutrina católica a gente sabe que é rígida. É amar a Deus sobre todas as coisas e a gente, olha só que coisa interessante. Você dizer que os católicos não rezam, não tem um link com o espiritual. Maria? Não, desculpa, não foi Maria. Mas Beato Carlos Acuti, que está para ser santo, né? Recebeu uma revelação divina particular, cabe você acreditar ou não. Mas olha só que coisa interessante.
Ele era um jovem extremamente religioso, rezava muito. E daí a revelação que ele recebeu de Deus era o seguinte: para você entrar no reino dos céus, terás de rezar muito mais. Então, ora, se um quase santo, um cara que tá para ser santo, precisa rezar muito para entrar no céu, imagina a gente. Então, os católicos têm esse incentivo. É realmente. Muitas vezes, eu fico, meu Deus do céu, eu não posso pecar. Mas o Martinho Lutero, ele acabou se deixando levar por influências talvez más, enfim, por talvez desses filósofos, talvez da própria Alemanha, que já tem um pezinho diferente da Itália, diferente da Espanha e Portugal, que são mais tradicionais, que são, né, países mais culturais mesmo. É um país mais revolucionário, a Alemanha. Talvez seja por conta disso. Mas principalmente, Martinho Lutero ficou assim, ele disse: não, eu não consigo controlar os meus pecados da carne. Ele não disse exatamente isso que eu vou dizer, mas se a gente pegar a interpretação dele e usar na nossa vida, é basicamente isso. Passa uma mulher bonita na rua, eu não vou me controlar e hei de passar a mão nela. Isso é uma coisa absurda. E isso é uma coisa que ele não fala isso que eu disse agora, tá? De passar a mão na mulher. Eu só tô pondo em prática a interpretação dele. Mas ele sim fala que não consegue controlar os desejos dele. E daí que começa toda a discordância. E daí você me pergunta, então por que o povo aceitou tanto essa reforma, já que ela é tão ruim, por que o povo quis tanto? Sabe por quê? Porque você acha mesmo que foi o povo que falou, não, olha aqui pessoal, olha só que coisa legal. É óbvio que teve um incentivo. Teve sim, sabe de quem? Dos príncipes, da monarquia, que tinham o quê? O que eles tinham? Eles queriam fazer isso porque eles achavam a religião católica opressora? Não, é óbvio que não. Eles fizeram isso pois eles viram que era uma brecha para destruir Cristo e para também ganhar mais poder, porque a igreja era muito poderosa. Ora, logo você destruindo a igreja, você pode ter de graça o poder que ela tinha. Isso é uma teoria filosófica, né? Na verdade, eu acho mais política, né? Mas enfim, que não tem vácuo de poder. Ou seja, quando tem um governo muito poderoso e ele cai, mesmo ele caindo e vindo outra instituição, o poder vai continuar sendo o mesmo. Porque não existe vácuo de poder, o poder não some. O poder só é transferido para outro. Então, se a Igreja Católica era extremamente poderosa e os príncipes tentaram fazer ela cair, para quem que vai o poder? Para eles. E daí que começou todo esse estado extremamente materialista que a gente tem hoje em dia. Foi aí. E os príncipes, a gente vê que apoiavam a revolução. Então, a gente vê as intenções, a gente vê as raízes históricas disso. E você pode ainda assim, depois de tudo isso, eu ainda nem me meti a falar sobre as 5 solais, que são os 5 fundamentos da doutrina evangélica, que são sim muito mais contestáveis que a católica, né? A religião católica você pode não dar, mas ela é muito mais coesa, ela é muito mais sólida, né? Então ela é congruente. É uma coisa que a gente fala aqui, bate com uma coisa que a gente fala lá. E ela é sólida, ela é firme. Então é difícil você pegar e dizer, olha que o catolicismo está se contradizendo. Não tem, né? O protestantismo tem mais isso. Mas mesmo assim, você pode continuar sendo protestante. Você pode continuar sendo evangélico. Mas, tenha a humildade de reconhecer que a igreja até 1500 foi a católica e seguiu os dogmas. Você pode dizer que não todos, tudo bem, isso até é um argumento, você pode falar isso. É um argumento válido, não é argumento. Mas você dizer que eles cometiam heresias, sendo que a tradição dos apóstolos de Jesus, que Jesus ordenou-os, está errada, é isso que você diz quando a doutrina católica está errada.
essa doutrina da Bíblia, essa doutrina além da Bíblia, certo? Então você pode continuar sendo, mas só ter a consciência de que até 1500 foi assim e de que em 1500 aconteceu isso. Quem que era Martinho Lutero? Era um homem. Um homem que não era um alto sacerdote, era um pequeno, era um minúsculo, mas que por soberba e por escrúpulo se ergueu e com muita arrogância foi tentar destruir a igreja e conseguiu, por partes. Então Martinho Lutero, se a gente for ver, muitas teses dele foram aceitas. Se eu não me engano, 45, 40 foram aceitas. Os papas falaram, os bispos, na verdade, falaram, cara, tá, isso daqui dá pra gente mudar, né? Vamos ver essas críticas aqui, a gente vai botar isso daqui no processo canônico, tá tranquilo. Mas daí o Lutero falou, não, como que vocês aceitam só acatar metade das minhas teses perfeitas? E daí ele ficou louco e quis derrotar a igreja, destruir a igreja, vendo como um inimigo. Então por que ele fez isso? A igreja já tinha aceitado muitas teses dele. Era por causa das indulgências que eu posso falar, e é uma questão fácil também. Não, a igreja não foi do diabo por ter feito as indulgências. E tem uma explicação muito boa para isso. E é fácil essa explicação. Se tu quiser, eu faço-a para ti. Mas a questão é essa. Esse foi o fundador. E se você fala que os católicos não são cristãos, que eles não seguiram a doutrina de Cristo, ora, o que é doutrina? A doutrina só por um livro? A doutrina não são pelas ações, não são pelos ensinamentos, não são quem vem depois e vai ajudando a colocar uma coisa ali, uma interpretação aqui. Exatamente isso, não é? E a doutrina católica é exatamente isso. Então, se você diz que os cristãos verdadeiros não são os católicos, você pode até dizer que são os católicos e os evangélicos, os dois têm pontos ruins e bons, tudo bem. Mas agora, falar o contrário é desonestidade. Dizer que nós não somos cristãos, sendo que a gente segue até mais tradições que vocês, nós seguimos mais cristãos, aqueles que suceram para imitá-lo, com inspiração direta dele, coordenação direta dele. Nós fazemos isso, vocês dizem que não, os católicos não são da tradição cristã. Eles são pagãos. É uma coisa absurda. E se a gente fosse pagão, a gente nunca teria salvado o Ocidente, nós católicos. Salvamos o Ocidente dos muçulmanos, né? Então, nossa, olha como os católicos são. E isso eu espero, meu irmão, que tu compreendas. Não necessariamente se convertas, mas tenha noção disso. A verdade foi lhes dita. E o livre-arbítrio está com você. Escolha o caminho que vai querer seguir. Assim, ó, irmão, toda. Eu concordo, entendeu? Mas eu discordo contigo que tu me diz que o católico não adora a imagem. Isso é mentira, irmão, porque o católico ele adora a imagem. Ele tira até um dia específico para adorar São Pedro, um dia para adorar não sei qual. Hoje é o dia de não sei o quê, o dia dos mortos. O católico costuma, né? Toda coisa que para nós que daí eles vão acender vela para dizer que eles acham que os mortos escutam, vão saber. O que que eu posso dizer também? O purgatório, se confessar com o padre, se confessar, entendeu? Essas coligação não andam de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Sim, a Igreja Católica era uma igreja cristã, era a igreja verdadeira, era a igreja certa. Irmão, eu não tô aqui para julgar a igreja, eu tô aqui para servir a palavra. E a igreja hoje,
que entra mais dentro da Bíblia é a igreja evangélica. Quem que quebrou esse padrão da igreja católica? Martim Lutero. Daí tu vai estudar a história do Martim Lutero. A igreja católica era a igreja cristã, era a igreja correta, mas através de heresias e, e através de ganhar dinheiro em cima de Cristo, através de imagens, o purgatório. é, Martim Lutero ele era um grande padre. E ele teve uma nova conversão, porque ele viu que as pessoas, umas estavam se enforcando, outras estavam desanimadas, e ele começou a buscar na Bíblia e começou a ver que tinha uma obra satânica, uma obra diabólica por trás de tudo isso. As pessoas estavam tirando a prioridade de Deus e adorando imagens que eu quero dizer, cara, eu vejo as pessoas, cara, que são rachado católico aí, ó, levando santinho um para casa da outra, levando um negocinho de santinho para cá, tirando a prioridade de Deus e botando um santo no lugar, entendeu? Isso é uma idolatria, irmão. A Bíblia diz que não tem como adorar dois deuses ao mesmo tempo, entendeu? Dois deuses é o quê? Um tu vai deixar triste. A palavra de Deus já faz essa referência, cara. A palavra de Deus mesmo diz: eles têm boca, as imagens, os ídolos, eles têm boca, mas não andam. A Bíblia diz: não te prostrarás em nenhum Deus que não seja Ele. Não te prostrarás nem diante de nenhum Deus que não seja Ele. Quando Moisés ele foi no monte falar com Deus, que Deus tinha ia estava fazendo registro dos 10 mandamentos que Moisés chegou, o povo se sentiu sozinho, porque Moisés era a boca de Deus falando com o povo naquela época. Então o povo se sentiu sozinho e falou: Não, Deus nos abandonou. Agora Moisés, que nos passava o que tinha que fazer, que Deus falava com ele, e agora o que nós vamos fazer? Deus nos abandonou, não tem? Então vamos fazer um ídolo e vamos adorar um ídolo. Vamos se prostrar diante de um ídolo e vamos adorar esse ídolo. Daí eles fizeram um bezerro, um boi. Irmão, quando eu digo idolatria, não é só imagem. Tudo que tu for ter idolatria na tua vida e tu idolatrar aquilo, tu tá tirando o lugar de Deus. Tudo. E o cristão, a nova reforma, que eu digo evangélico, ele vem botando prioridade Deus na frente de qualquer coisa e não adora nenhum tipo de imagem alguma. Não tira um dia especial para adorar um santo, para festejar com um santo, purgatório, entendeu? Tem muita. E os 9 livros a mais acrescentados da palavra de Deus, entendeu? Que são livros, sim, que falam coisas bonitas, mas que não foram testificados pelo Espírito, entendeu? Foram botado a mais, entendeu? Já é errado. A palavra de Deus, ali teve esse acréscimo. E a Bíblia diz que não é para tirar uma vírgula e nem aumentar uma vírgula do que ele foi descrito por ele, entendeu? Foi usado os profetas através para ser descrito. Então, resumindo, irmão, sim, ó, tu tem esse teu ponto, esse teu estilo, mas tu não entrou dentro de uma igreja evangélica, tu não sabe o que que é. Tu pode até já ter falado, não, fui, já fiz uma visita. Cara, a hora que tu tiver um encontro, o verdadeiro encontro com Deus, irmão, o verdadeiro encontro com Deus não é o cara saber, não me leva a achar, não fique chateado comigo. Falo isso por experiência, cara. Eu tô 20 anos na igreja evangélica. E eu tô 4 anos, fiquei 3 anos na igreja católica. Então, e a minha mãe viveu 15 anos na igreja católica e 20 anos na igreja evangélica. Então, nós temos família. Meu pai era católico rachado. Meu pai dizia, da igreja católica eu não saio de jeito nenhum. Meu pai era católico rachado. Entendeu? Ele teve essa nova conversão porque ele viu através da idolatria, através do purgatório, através de se confessar com o padre. Não, isso não existe, entendeu? Na palavra de Deus. Não existe se confessar com o homem, entendeu? Entendeu? Tinha umas coisas erradas e o meu pai foi percebendo, é onde que ele veio, teve uma nova conversão. Então, irmão, não tem como te falar isso. Essa intimidade com Deus, essa nova conversão, tu só vai saber indo, entendeu? Às vezes fala, Leandro, eu queria ser que nem tu. Por isso que eu te comentei. Eu falei, vai buscar uma igreja cristã. Cristã, que eu tô dizendo. A igreja católica, se tu for estudar em Apocalipse, a Roma,
onde tem mais igrejas, né, católica, é uma igreja bem simbólica na área do catolicismo. Mas se tu for ver em Apocalipse sobre o fim dos tempos que vai acontecer, irmão, tenho base para falar isso, irmão. Eu tô há 20 anos na igreja e já preguei sobre isso. Se tu for ver as interpretações, cara, Roma vai se levantar contra Cristo. As igrejas católicas vão se levantar contra Cristo. Em Apocalipse, tu tem que estudar, daí tu vai ver. É, e vai falar, cara, que vai se levantar um cavalo e uma mulher vai se levantar entre Roma com diademas e com todas idolatrias, simbologia. Daí vai explicar um pouco e tu vai ver que aquilo tá trazendo entendeu? Coisinha bem complicada, bem complicada. Daí tu tem que estudar e ver ali. Mas não me leve a mal, cara. Mas quando eu digo pra tu ir, é pra tu ter uma visita e ver. Depois sim, daí tu vem e me fala. Eu já tive na igreja católica e eu já tive na igreja evangélica que estou hoje, então por isso que eu tenho esses dois pontos. Não, tu tem que servir e ver como é que é. Depois aí tu vem e me fala, a hora que tu tiver um encontro com Deus, tipo assim, ó, cara, ó, porque eu digo que hoje a igreja cristã, a evangélica, segue mais os parâmetros bíblicos, através de revelação, através de interpretação da palavra. É, não tô falando estudo, é legal, tem os caras que estuda a Bíblia, mas, cara, pra gente permanecer em Deus, ser pessoas, cara, não é só servir a Deus. Tu tem que ter uma vida de intimidade com Deus, tu tem que ter intimidade com Deus, tu tem que ter santidade com Deus, tu tem que cuidar o teu jeito no modo de andar, no modo de se vestir, no modo de falar, no modo de, entendeu? Se tu já é um cara, a gente é pecaminoso, mas se tu é um cara já que vive no teu dia a dia falando palavrão, é um cara que, entendeu? É um cara mau, um cara que bebe, cheio dos vícios, vai pra festa, balada, sai festejar aí com os amigos, volta torto em casa de bêbado. Cara, tu não tá servindo a Deus, a pessoa não tá servindo a Deus. E aqui em Treviso, onde eu moro, é uma cidade bem católica, assim, o pessoal aqui tudo sai festejar, beber, é putaria, é nome, coisa. Cara, isso aí o cara veja que não é o verdadeiro evangelho. E a igreja já cristã não faz, não tem esse costume de fazer isso. Tem o costume de se privar nas roupas, no jeito de falar, não sai pra festejar, beber, não sai adora o único Deus, né, divino que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhuma simbologia de imagem, não tem divórcio, não tem purgatório, é, entendeu? Esse negócio também daí o padre não poder ter esposa, isso aí também é antibíblico. O Paulo ele aconselhou o homem que fique sozinho, mas antes que pecar, ele aconselha casar. Entendeu? Então não tem essa de um cara de ter. A Bíblia não vai fazer referência a padre, um homem sozinho, não vai ter esses pontos, entendeu? Na palavra explicando isso. Não vai ter. Um homem ele pode sim montar uma família e ser feliz. Onde já se viu, cara? É um padre, tem que viver sozinho, entendeu? Não casar. A Bíblia diz que um bom obreiro é aquele que faz a obra de Deus. Ele tem que ter uma família de valor, uma família que não venha, que venha ser exemplo, entendeu? Tem que ter, os filhos deles têm que ser exemplo de um bom obreiro. A Bíblia vai falar tudo disso, entendeu? Então não tem por que o cara ficar sozinho, entende, irmão? Tu tem que ver o filme Martim Lutero. Daí tu vai entender a nova conversão, o que aconteceu. Tudo começou a surgir, a nova visão sobre Martim Lutero, que era um grande padre, que viu que a Igreja Católica estava indo contra os princípios bíblicos, e ele pegou e fez a reforma, entendeu? Da Igreja Católica. Ele teve uma Igreja Católica, daí sim na época, e daí uma certa porcentagem do pessoal daquela época foi e começou a servir a Cristo com Martim Lutero. Fez a reforma da Igreja Católica. Só que, claro, aquela reforma não durou, né? E começou de novo a entrar o purgatório, ídolos, imagens, adoração, e não ter aquela vida constantemente com uma intimidade com Deus. Não só estudo, o estudo é fácil saber, o estudo.
Cara, a teologia, o estudo, a religiosidade não nos leva para o céu por conhecer Deus. A gente não tem que conhecer com Deus, a gente tem que andar com Deus e entrar dentro dos parâmetros bíblicos e ter uma caminhada com Deus do início ao fim, porque a palavra de Deus, diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. E o que que vai constatar que tu é um homem de Deus ou tu é uma mulher de Deus e tu serve a Deus e tu é temente a Deus? O que que vai constatar? Como é que eu vou saber? Pelos teus frutos. Por isso que eu digo, cara, eu vejo o fruto de uma pessoa que é católica. Eu sei como meu pai era quando ele era católico, minha mãe era quando era católico. Eles eram pessoas totalmente diferentes que é hoje. Meu pai e minha mãe viviam se brigando, se querendo se separar. Meu pai traindo minha mãe, tendo relação com as próprias irmãs. O cara vê, testifica pelos frutos da pessoa se a pessoa está realmente servindo a Deus, está no caminho certo, entende? Pelos frutos. A palavra de Deus diz assim, ó, vocês ah, os conhecerão pelos frutos. Tipo assim, como é que eu vou saber, Senhor? Aquele que é teu, aquele que faz a tua obra, aquele que está fazendo a tua vontade, qual é a igreja certa? O qual é. Daí o que que Cristo vem e diz? Você vai ver os frutos deles. Aqueles que tiver os frutos limpos, os frutos dando frutos bons, esse é o verdadeiro evangelho. Essa pessoa está me servindo, entendeu? Tô falando aqui com as minhas palavras. A palavra de Deus diz que uma árvore não pode dar frutos bom e podres ao mesmo tempo, porque senão vai contaminar os outros, entendeu? Então a gente prioriza, cara, servir uma vida de intimidade com Deus. A gente na nossa igreja, não digo só a nossa, e todas as igrejas cristãs, evangélicas, ainda que prioriza buscar e tá dentro da palavra de Deus, tem revelação, tem dom de profecia, dom de cura. Isso não tem na Igreja Católica. Dom de profecia, dom de revelação, dom disso. Eles usam as imagens para se curar de certas coisas. Tipo, vamos falar, pede para não sei o que lá, santo, pede lá, não sei o que lá, reza tantos, não sei o que, fazendo uma oração repetida, que Cristo disse que não é para tu repetir na tua oração. A gente se baseia no Pai Nosso e pode sim orar o Pai Nosso, mas tu tem que ter uma conversa com Deus. Tu não vai fazer aquela, vamos supor, terço, tu vai ficar rezando aquilo ali, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Pra te ver, cara, Cristo. E o Velho Testamento e o Novo Testamento tem mudanças, tem muitas mudanças. Antigamente tinha que morrer pela pedra, agora tu tem o perdão. Então as coisas mudaram, as coisas vêm mudando, entendeu? E como eu tava te falando. Na palavra de Deus vai ter os profetas que profetizavam, Eliseu, Elias, Daniel, nas covas dos leões. E vai ter muitas revelação e profecias que Deus revelava, Deus. Isso tudo serve de para testificar a fé do crente, da pessoa que é cristão. Serve para, entendeu? Testificar a tua fé, aumentar a tua fé. Daí tu vai ver os milagres, os prodígios, as maravilhas. Onde Cristo passava, ele levantava o enfermo, ele curava esse, ele revelava para aquele, ele fazia isso. Onde Pedro, a caminhada de Pedro, ele fazia a mesma coisa. Onde ele passava, tinha um mendigo ali que era paralítico, ele ia lá, orava e esse paralítico levantava. Ele ia lá, entendeu? Então a gente tem que continuar seguindo os parâmetros de Cristo na terra. O que Cristo fazia na terra, a gente tem que continuar seguindo o que Cristo fazia na terra. E a igreja que mais busca continuar seguindo e imitando a Cristo é os cristãos da Igreja Reforma, entendeu? Como eu te falei, a Igreja Católica era a igreja que tinha na época, assim. Não tinha igreja, esse nome evangélico. Era a Igreja Católica, era a igreja é, cristã, que servia a Deus. Até entrar certas heresias dentro, entendeu? A hora que começou a entrar idolatria, purgatório, se confessar, e eles pessoas que se matavam, viviam uma vida de depressão, uma vida na bebida e coisa. E o Martin Lutero começou a ver, não, isso não tá certo. Se a pessoa é cristã, a pessoa é de Deus, a pessoa tem que ser diferente na vida, ela tem que ser diferente do mundo, ela tem que ser diferente da pessoa do mundo que quer buscar o mundo do ateu, ela tem que ser uma pessoa feliz, uma pessoa, entendeu? Tem que ser diferente. E ele começou a ver, daí ele começou a estudar a Bíblia e ele começou, não achou purgatório na Bíblia, não achou esse negócio ele não achou muitas coisas que, entendeu? Daí ele viu que tinha muitas heresias na Igreja Católica e ele fez a reforma. E só que essa reforma não durou.
Aonde que veio a igreja cristã daí com a reforma evangélica e a gente tá aí até hoje, entendeu? Quanto dia assim, ó, nós veneramos, né? Nós não adoramos os católicos. Irmão, tá ok, tu tá me dizendo isso. Daí ficou meio que duas, ficou duas religiões, vamos dizer, duas religiões. Um busca de uma maneira, outro busca de outra. Vocês vê, né? Vocês adoram, não diz que não é adorar, é venerar, para lembrar a Deus, entendeu? Mas a Bíblia diz que depois que ele morreu, a gente tem um contato direto com ele. Não precisa ter um ser para lembrar ele. Levar um ser, carregar um ser no braço para lembrar ele, para lembrar Cristo. É, vou pagar a promessa. Isso não tem na palavra de Deus, entendeu? E como é que a gente vai ver o que está mais entrando dentro da palavra de Deus, irmão? Se é o católico ou se é o evangélico? Qual que está servindo a Deus verdadeiramente e servindo nos parâmetros bíblicos? Cara, pelos frutos. Geralmente tu vai botar a maioria de todos os católicos e a maioria de todos os crentes evangélicos, tu vai botar os dois e vendo a vida dos dois, como é que é a vida dos dois no trabalho, no serviço, em casa com a mulher, quando tá lá trabalhando, qual é a vida dos dois, qual é a diferença? Cara, tu vai ver uma diferença absurda. Tu vai ver o cara cristão, ele indo trabalhar, ele cuidando, tentando fazer as coisas para não pecar, não falando palavrão, não se ajuntando com pessoas inadequadas, chegando em casa e dobrando seu joelho. Eu não estou dizendo que o católico não vai fazer isso, o católico também faz. Mas eu estou dizendo, vamos olhar os frutos aqui, a diferença, né? Tô falando a diferença. Daí, ele vai estar no trabalho dele, vai começar a falar em línguas estranhas, em mistério, línguas estranhas, língua dos anjos. É, ele vai para casa, vai querer tomar um banho para ir cultuar a Deus. Ele vai voltar com Deus na mente dele. Ele vai lá, vai pregar para uma alma, para a alma se converter, para ela se arrepender dos seus pecados. Ele vai no hospital fazer um trabalho. Ele vai evangelizar uma pessoa lá, vai lá levar uma cesta básica com uma pessoa. E a convivência dele com Deus, como é que é? Não estou falando só na vista dos outros. Não estou falando só na vista dos outros, mas a convivência dele com Deus. Ele vai ter uma intimidade. Cara, eu falo isso por experiência, por ver meus pais. Cara, meu pai, quando era católico, cara, só queria saber de beber, ia na igreja católica, meu, tem que ter reverência e tal, pá. Mas a hora que você ia de lá era outra vida. Era beber, escutar música que não edifica, que não agrada a Deus, porque uma música que não tá adorando a Deus não edifica, já não tá edificando. Já tá alimentando tua carne. A Bíblia diz que entre o Espírito Santo, entre o Espírito e a carne é uma luta constante. A nossa carne quer nos vencer, a nossa carne, que é essa carne que nós temos, pecaminosa, que já vem desde a linhagem de Adão e Eva, ela quer nos vencer e quer sufocar o Espírito Santo, entendeu? E geralmente o católico, eu falo isso por experiência, irmão, sem medo de errar. Tipo assim, tu tá condenando os católicos. Não, não tô condenando, tu falo isso por experiência pelo que eu vejo nos católicos. Eles deixam a carne muito, eles deixam um monte a carne sufocar o espírito, entendeu? Eles só tem aqueles pontos espirituais no dia do não sei o que, no dia de não sei lá o que, mas no dia a dia normal. Cara, é festejando, é festa, é palavreado sujo, é nome. E isso não tem na igreja evangélica, entendeu? Eles priorizam viver em santidade como um santo. Santidade, querer viver que nem um santo, né? Tá vendo em santidade. Que é impossível viver 100%, a gente vai sempre errar. Mas eles buscam viver, não ficar festejando com bebida, com coisas ilícitas, com. Cara, só que assim, ó, tu tem um estilo de dizer que tu é católico, mas parecendo com um cara que é evangélico, pelas coisas que tu fala. Então não é esse tipo de católico que eu digo que nem tu, entendeu? Por isso que eu tô falando, tu tá mais pra parecendo um evangélico que um católico, então se tu já tá parecendo mais evangélico, já fica um evangélico, já vira um cristão evangélico e vai ver um pouco do que a igreja evangélica faz. E porque tu serve mais os parâmetros evangélicos do teu modo de tu não querer pecar, tu não querer falar palavreado, embora a gente fala, né? Às vezes eu escuto tu fala também, mas não deve se falar. Eu vejo assim que tu é um cara que tenta fazer as coisas certas, diz que quer casar, ter relação só depois do casamento. Então tu é um cara que essa visão que tu tem, a maioria dos católicos não tem essa visão que tu tem. Entendeu? O católico, ele fornica, ele trai, ele.
Entendeu? Geralmente o evangélico cristão não vai priorizar para não fazer isso. O católico pega e faz. E tu não faz. Então, tu serve mais o parâmetro evangélico, que eu vejo, assim, o teu estilo de falar, de tu não querer pecar, casar com uma mulher só, ser contra. Cara, tu serve mais os parâmetros evangélicos do que o católico, cara. Do que o catolicismo. Tu serve bem mais os parâmetros do que é buscado no cristão evangélico que do católico. Por isso, cara, porque às vezes assim, se o cara conversar contigo, vai achar que tu é cristão evangélico, e tem um modo de pensar dos evangélicos, não dos católicos. Tu acha que os católicos pensam assim que nem tu, esse negócio de não fornicar, não casar, só ter relação só depois do casamento? Cara, não tem essa chupadinha aí, não. Eu vejo os católicos tudo aí, ó, onde eu moro aqui, é já com segundo, terceiro casamento, tem filho antes do casamento, é tudo atravessado, cara, tudo fora dos parâmetros bíblicos. E nós, crentes evangélicos, tentamos não fazer isso aí. Tentamos não, a gente não faz isso. E o que faz, ele também tem o perdão, né, cara? Mas teu estilo é bem para um evangélico que um católico, pelo teu estilo de falar. Por quê? Porque tu tá estudando a Bíblia e tu tá vendo como é que tem que se servir a Deus. Por isso que tu tá fazendo isso. Mas tu tem da linha de católico, tu vem da linha do catolicismo, então, e tu continua, né, defendendo e falando, mas tu tá se convertendo, tu tá tendo uma conversão porque tu tá lendo a palavra de Deus e tá vendo como é que o cara tem que servir a Deus. E tu tá, então, e parece que tu nem tá percebendo, cara, que esse teu modo de viver, esse teu modo de pensar e falar, o catolicismo não vem trazendo isso aí. Tu tá vivendo mais pra um estilo evangélico do que católico, cara. Tu disse sobre o centro, Cristo. Sim, Cristo tem que estar sempre ao centro. Mas e o dia da festa, de adorar o santo, cara, que eu não tenho esse costume, então eu nem sei qual é o santo que eles tiram para festejar. Ah, hoje é o dia de tal santo. Vamos lá, eles pegam uma imagem grande daquele santo, bota lá grande lá e todo mundo sai carregando ele. Quem tá sendo o centro ali, mano? Seja realista comigo, quem tá sendo o centro? É o santo, cara. O santo tá sendo o centro naquele momento. Que eles estão levando o santo nas carreatas, buzinada, estão festejando o santo, cara. E Cristo vê isso como algo desnecessário lá de cima, entendeu? Eu falo isso pelo que ele fala na palavra. Eles têm boca, mas não andam. Eles têm, não, eles têm boca, mas não falam. Eles têm pés, mas não andam. Então, se Cristo já está falando essa expressão, é já porque ele não gosta, entendeu? E o povo cisma em querer cismar, mas se Deus já está dizendo, eles têm boca, mas não andam. Não, eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm pés, mas não andam. As imagens, os ídolos, a idolatria. Se ele já está falando tudo isso, então por que um católico vai pegar um santinho e vai levar lá na casa do outro? Tá carregando. Ele tá carregando porque o santo não vai andar. Ele não vai ouvir. Ele não, ele é só uma imagem criada pelas mãos de um ser humano. Ele não é algo divino criado por Deus. Ele é uma imagem criada por um ser pecaminoso. E tudo que é criado pelas mãos de um homem não deve ser. é, eu vou criar uma imagem aqui para me lembrar a Deus. Não precisa eu criar essa imagem para lembrar a Deus. Eu tenho um contato direto com Deus. Eu, ligado a minha mente, direto com Deus. Eu não preciso criar uma imagem. Vou agora botar aqui no quarto meu uma imagem para eu lembrar a Deus. Tá, porque se essa imagem não estiver ali, eu não vou lembrar a Deus. Eu preciso dessa imagem. Então eu preciso do intermédio para me lembrar a Deus. Eu preciso daquele intermédio para eu lembrar. Entendeu? E Deus não se agrada que a gente venha ter um intermédio para lembrar ele, entendeu? Ele gosta que o cara. É que Deus ele é ciumento, cara. Ele gosta que tu vai direto com ele. Os santos foram pessoas normais que viveram na terra. É, Cristo ele escondeu o corpo, cara, de Moisés, que senão Moisés ia ser um santo. Ele não ia achar digno pegar e fazer uma imagem sobre Moisés. Cara, os reis, eles faziam estátuas dos reis antigamente. E era algo santo, tinha que chegar assim, nossa, é o rei, a estátua do rei, e se prostrava diante do. Deus nunca se agradou nesse negócio de prostrar diante de uma imagem, esse negócio. E os católicos se prostram. Chegam, se ajoelham, tá ali o santo, e vai se ajoelhando na frente e tal. Cara, isso tá se ajoelhando uma imagem que foi criada pela mão de um homem e precisa necessariamente precisa disso para lembrar a Deus, cara. Não precisa, cara. Eu falo isso porque meus pais foram católicos e hoje são evangélicos. E meus pais, eu tenho o exemplo dos meus pais, eles mesmos dizem, não precisa disso. A gente tem que ter uma coligação direta com Deus.
Eles vivendo tanto tempo na igreja católica, tanto tempo achado, por que eles tiveram essa conversão de entrar numa igreja evangélica? Cara, porque eles buscaram na Bíblia e viram que tinha coisas que ia contra os princípios bíblicos, ia contra. A forma de viver, a forma de falar, de agir, de conviver entre o casal mesmo, entendeu, irmão? Então, eu sei que tu tem esse teu modo de pensar, tu queria que eu pensasse assim e visse, entendeu? Mas, cara, nada mais que eu tô falando do que a palavra é. Cara, não precisa ir longe, cara, é só falar dos frutos, os frutos que as pessoas católicas dão, os frutos. Sim, o padre tenta fazer as coisas certinho, o cara vê ele todo santo, querendo ser santo, fazendo as coisas certinho. Mas os que estão vivendo ali junto com ele, cara, o cara vê que é uma vida de aparência, vai na igreja é uma coisa, lá fora é outra, entendeu? Então a gente tem que ver, cara, a gente tem que ver, não é só a questão de igreja, do catolicismo, é de ver de tudo. É de orações repetidas, é purgatório, é imagens, é muitas coisas, cara. E os frutos, os frutos são os principais de tudo. O cara vê pelos frutos, já está servindo a Deus ou não, verdadeiramente, se entregando a Deus ou não. A falta de profecias, revelação, tiver uma alminha ali dentro da casa, né? Católica ali, tiver uma alminha ali que tá sofrendo em depressão, ela vai lá para receber uma palavra de Deus. Como é que ele vai ter só o padre, ele não vai ter obreiro? Como é que vai ter? Teria que ter um obreiro usado por Deus na revelação, porque a Bíblia diz que tem que ter pessoas capacitadas na casa dele para que venha falar com o povo dele. Daí que já tinha. Não tem esse negócio, daí vai descer um irmão lá do altar, vai chegar lá assim, ó, Deus me mandou te dizer isso, tu tá sofrendo, tu tá vivendo uma vida de depressão já há 3 semanas, tu pensou ontem mesmo em tirar sua vida. Isso não tem na igreja católica. E esse parâmetro é bíblico, existia na Bíblia, existia antigamente. E a Igreja Católica não traz isso. Não, tu não vê agora o padre desce lá do altar e chega para a pessoa, ó, tu tá 2, 3 semanas isso, tá fazendo isso. Quem é que tá revelando para a pessoa ali? Na igreja cristã evangélica, quem é que tá revelando para aquela pessoa tudo, o modo da convivência daquela pessoa, o que ela tá passando, daquela pessoa cai em desespero, começa a chorar? Quem é que tá revelando, fazendo tudo? É Deus, cara. É Deus que tá fazendo. E, cara, a Bíblia diz bem assim, a fé sem obras é morta. O católico cisma, tipo assim, ó, não é cisma, mas o católico eu tenho fé. Mas a fé sem obras, quais as obras? É viver as obras dentro da palavra de Deus, dentro dos parâmetros bíblicos. Obras, ir lá evangelizar uma pessoa, orar pelaquela alma, orar para aquela pessoa, revelar, interpretar o que Deus tem para a vida daquela pessoa, fazer o ID, entendeu? Isso é obras. Não adianta só ter fé. Ah, eu tenho fé em Deus, tenho fé nisso, isso é santo, isso não sei o quê. O cara é uma pessoa de fé, mas se tu não tem obras, meu irmão, a Bíblia diz que fé sem obras, ela é morta. Tu já pensou? Fé sem obras é morta. Tem que ter as obras de Deus, tem que ter o que Deus vem dizendo desde o princípio. Tem que ter. Tem que ter os profetas, tem que ter os profetas para falar com o seu rebanho, tem que ter os pastores para pastorear a sua igreja. Cristo já vem, a gente já usa a simbologia, né? O pastor e a ovelha, Deus mesmo faz essa simbologia do pastor e a ovelha. O pastor que cuida do rebanho das suas ovelhas, o bom pastor apacenta suas ovelhas, cuida das suas ovelhas. Ai do pastor que apacentou mal suas ovelhas. Cristo sempre vai usar essa expressão e usar essa simbologia e fazer pontos e fazer, como é que é? Nossa, esqueci do nome quando tem um texto que Jesus Cristo criava para explicar para as pessoas. Ele mesmo inventava um texto e criava. Esqueci, mas resumindo. Mas ele sempre vai usar esse ponto, entendeu? Os bons pastores, ai dos pastores que tratou mal as suas ovelhas, entendeu? Vai falar sobre as 10 virgens, como simboliza a igreja virgem, uma igreja pura, limpa, sem pecado, sem mancha, entendeu? O profeta chegou diante o anjo chegou diante do profeta e falou para o filho dele, João, para que ele venha, para que ele viesse crescer na graça, no conhecimento, que não viesse dar bebida alguma para ele, porque ele era um cara que ia ser usado por Deus. Era um cara que revelava, entendeu?
Então é assim, cara, a gente vê pelos estudos os profetas de antigamente. Hoje quem vem mais seguindo e vivendo os parâmetros daqueles profetas de antigamente, vivendo, fazendo o que eles faziam, evangelizando nas casas, orando pelo necessitado, pelo enfermo, curando o enfermo, é a igreja evangélica cristã, cara. É os que mais seguem os parâmetros daquela época. Eu vejo aqui todos os católicos, eu sei porque eu moro numa cidade de católicos. Cara, frustrados, depressivos, uma vida assim, de traição, é, indo se confessar, é, festejando todo final de semana, música nojenta, bebida à vontade. É, aí estão ali a comida típica italiana e tal, umas comidas ali, e bebe, festeja, depois quando vê já estão saindo no tiro e no soco. Cara, isso não é parâmetro bíblico. Isso não entra, isso não consta essas pessoas ser pessoas cristãs que estão servindo a Deus em espírito e em verdade, vivendo uma vida em santidade com Deus. Isso não consta, cara. A gente vê que não consta, não precisa ir muito longe, cara. Eu vejo com meus olhos, cara. A gente vê com nossos olhos, entendeu? A gente vê com nossos olhos que agora, o cristão evangélico tenta não fazer isso, ele não vai festejar, criar confusão, beber para ficar bonzinho. Não tem isso, não tem isso. É servir a Deus em espírito e em verdade, e é culto, é igreja de segunda a segunda. É segunda-feira, círculo de oração do homem, círculo de oração das mulheres, culto de missão, culto das crianças, culto dos jovens, culto. Cara, tem culto para tudo, o cristianismo evangélico culto para tudo, para estar alimentando a todos e fazer missão nas casas, e pregar nas casas, dizer que Deus liberta, Deus salva, Deus renova, Deus te tira do lamaçal, Deus te tira dessa vida de sofrimento, Deus. Entendeu? Esse costume evangélico que a gente vem buscando, porque Cristo evangelizava na época, esses parâmetros, nesses parâmetros, quem vem buscando e vem trazendo, cara, é a igreja cristã evangélica. O católico não vem trazendo esse estilo de vida, esse estilo de pregar na casa, esse ir sair na casa de um pregar, esse evangelizar na casa de outro, ir lá e profetizar, tirar, sai daí dessa vida prostituta que Deus te liberta, Deus me mandou vir aqui dizer isso, isso, isso. A gente não vê esses parâmetros dentro da igreja católica. Eu não vejo, cara. Eu vejo isso dentro da igreja evangélica. E tu tem esse modo de pensar mais. Só que assim, ó, quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu tô aqui falando isso pra ti. Às vezes pode ser em vão. Não ter adiantado nada. Entendeu? Eu falei tudo isso pra ti, mas não ter te aberto a mente nessa área referente a isso. Tu pode, por mais eu não ser um cara de falar bem, eu sou um cara conhecedor da verdade. Mas isso que eu te falo, esse conhecimento, que eu digo que a igreja vem buscando, a nossa igreja evangélica vem buscando, não falo placa aqui, porque não tem placa, não tem placa, não tem religião. A pessoa que estiver dentro da palavra, sim, cara, vai ter sim católico que vai ser salvo. Talvez o cara botava Deus em prioridade, igual tu, igual como tu. Tu é um cara que não parece ser católico, porque o católico ele não tem essa prioridade que tu tá tendo com Deus. Sim, tem alguns que têm, mas falam muitos nomes, muitos palavrão, blasfemam, falam. Resumindo, já não são salvos por isso, porque têm é, uma vida negativa, uma vida, por mais que eles são um católico rachado, vive com aquele santinho na mão para lá e para cá, fazendo isso, rezando texto, fazendo aquilo, mas são pessoas negativas. Tu vai falar com elas, são pessoas depressivas, elas não conseguem ter uma libertação, um encontro com Deus de verdade, porque se tivesse um encontro com Deus de verdade, tem mudança de vida. A pessoa muda, a pessoa não continua igual. E como é que eles continuam igual? Entendeu? Então, cara, eu gostaria assim que tu fizesse dia visitasse a minha igreja e tu visse num dia que tiver culto de missão, culto com um pregador, homem de Deus mesmo, e tu visse a diferença e deixasse Deus falar contigo e tu vê a diferença não só no estudo e no conhecer Deus pela palavra e pelas escrituras e pelas letras e por estudar, não por esse intermédio, mas sim conhecer Ele pela graça,
o estilo que é, entendeu? Pela graça. E tu ter um encontro com ele, e tu sentir aquela emoção do Espírito Santo, começar a chorar, e Deus falar contigo, e o homem de Deus ali começar a revelar tudo que tu passa, tudo que tu tá passando. Seus pais hoje já não estão mais juntos. Hoje acontece assim, mas eles têm um plano contigo nisso, entendeu? Começar a falar a vida que só tu e Deus sabia, ele começar a falar tudo, entendeu? E tu vê o próprio Deus, a própria boca de Deus falando isso contigo. E essa experiência, cara, é boa demais. Eu não tenho como te explicar isso. Tu teria que conviver, tu teria que ir. Então, assim, irmão, eu faço questão de que um dia tu pegasse e isse. Daí fala, não, Leandro, agora eu falo porque agora eu fui, entendeu? Eu fui e realmente, entendeu? Então, irmão, agora bora pra você meter o cheio nesse modo de pensar, irmão, desse intermédio entre os santos. Mas os católicos não tem, cara. Eu falo isso porque eu conheço os católicos, eu moro numa cidade católica. Eles adoram os santos. A partir do momento que se prostra diante de algum ser, tu tá adorando. Tu não tá fazendo ele só lembrar Deus, tu tá adorando. E tu tá tirando Cristo do centro. Tu disse que Cristo fica no centro. Mas quando tem uma festa, uma coisa, eles estão carregando um santo nos braços, na mão, eles estão botando Cristo, aquele santo no centro. E faz aquela carreata, pagar promessa, vou mandar tantos quilômetros. Isso não tem na Bíblia. Cristo já pagou tudo na cruz naquele dia. A Bíblia diz que hoje nós vivemos pela graça, entendeu? Pela graça, é de graça, salvação é de graça, não tem que pagar promessa, não tem que pagar isso para conseguir aquilo, não, é tudo de graça, é só tu falar com Cristo, ter uma ligação direta com Ele que tu vai receber tudo, a Bíblia diz, tudo aquilo que tu pedindo, crendo em meu nome, a Bíblia diz, e o que ele fala? Em meu nome, ele não diz um terceirizado no meio, ele não fala em um terceirizado no meio, sobre um terceirizado no meio, ele diz tudo aquilo que pedindo, crendo, em meu nome receberás. Tudo aquilo que pedindo, crendo, em meu nome. Ele sempre vai falar no nome dele, em meu nome. Eu sou o que sou. Moisés veio falar com ele, quem és tu? Eu sou o que sou, em meu nome. Ele sempre usa esse pretexto. Ele é ele, ele é ele. Ele não bota nenhum momento um terceirizado no meio. O único terceirizado que tem no meio é Pai, Filho e Espírito Santo. Mais nada. O resto foram pessoas normais, pessoas que nem eu e você, pessoas, sim, pessoas e mulheres de Deus. Maria foi uma grande mulher de Deus. Teve uma pregação esse dia na igreja evangélica sobre ela, que ela foi uma grande mulher de Deus e que as mulheres deveriam se espelhar nela. Isso é bonito, a gente está trazendo uma pregação, um texto falando sobre a mãe, vamos abrir aspas, porque é o único pai de Jesus foi Deus. Ela foi mãe, sim, entre abro aspas, mas foi sim ao mesmo tempo uma mulher comum. Por quê? Ela não foi mãe de Cristo, levando aqui a relevância da verdade, assim, entendeu? Por quê? Porque quando Cristo foi transformar a água em vinho, Maria, mãe de Jesus, chegou desesperada. Ai, acabou o vinho da festa, filho. Não sei, daí ele falou, ele já, olha só, o que tenho eu contigo, mulher? Ele foi rude no que ele falou ali. Ele, o que eu tenho contigo, mãe? Ou mãe? Não, ele falou, o que tenho eu contigo, mulher? Ele falou ali como Deus. Ali ela sentiu, ela viu que tinha perdido Jesus num ponto. Tipo, vai, ele mesmo, ele é divino, ele é o Filho de Deus. Ele só foi posto em meu ventre para que a gente hoje viesse espelhar, eu e você, e a humanidade viesse espelhar, que ele foi posto num ventre, mas ele já era filho de Deus. Ele foi posto num ventre para mostrar que ele conseguia vencer esse mundo pecaminoso. E ele viveu aqui nesse mundo que nenhum homem, nenhum homem normal, um homem, entendeu? Com os afrontas de Satanás, ele viveu com as afrontas sendo provado, entendeu? Que nenhum homem comum. Por isso ele foi posto no ventre de Maria. Mas Maria foi só um intermédio, foi um terceirizado usado ali para fazer a história se concretizar. Mas ela foi uma mulher comum. E a gente pode sim falar sobre Maria, podemos sim se espelhar nela. A gente tem que ser mulheres como Maria. Homens, vocês têm que ser mulher como Maria. Teve uma pregação assim. Por quê? Porque ela era uma mulher de Deus, era uma mulher que falava muito com Deus, tinha uma ligação com Deus, falava muito. Mas não quer dizer que ela foi uma mulher assim, que a gente tem que usar usar um terceirizado hoje. Ah, essa mulher é mãe de Jesus Maria. Ai, vou adorar, vou olhar para Maria para ela me lembrar Cristo, porque ela foi mãe dele, entendeu? Não, a gente já vai, querendo ou não, vai estar entrando uma idolatria no coração, irmão.
Porque a gente vai estar querendo usar um terço no meio ali para estar nos lembrando de Deus. E a Bíblia vai falar, o que pedir, aquilo que pedir, escrevendo, em meu nome você vai receber. A Bíblia não diz para usar um terceirizado ali para. Então, o cara vai vendo esses tipos de parâmetros, o cara vai vendo, o cara vai se enquadrando dentro da igreja evangélica. Esse estilo de viver. Nossa, cara, tô com uma dor nos braços do treino de ontem. Que tu não faz ideia, mano. Irmão, eu vou te finalizar um último áudio aqui. Me perdoe se eu falei alguma coisa. Irmão, mas eu não falei nada mais do que a palavra, do que o meu conhecimento na palavra, meu conhecimento também no catolicismo. Vendo meus pais crescendo nessas igrejas, entendeu? Então eu falo isso pela minha experiência. Irmão, se tu quer ser um cara que nem eu, se espelha em mim, irmão, procura uma igreja cristã evangélica e serve a Deus de corpo e alma, porque o teu estilo de viver tá mais para um cara cristão evangélico que um cristão católico. Entendeu? Tu tá mais pra ver num modo evangélico. Por que o modo evangélico? Porque é o certo? Não, porque o evangelho que eu quero dizer é o que ele prioriza a Bíblia, que prega o verdadeiro evangelho e vive dentro dele, em todas as formas e sentido, irmão. Não vamos ficar aqui falando, não vamos ser aqui, se outros ficar falando sobre estudo agora, sobre... Não, tô falando do modo simples. Modo simples. Vive o verdadeiro evangelho do modo simples. Cara, humilde como tu na simplicidade. Busca Deus, tá com Deus, coligado com Deus na tua mente 24 horas. Tu vai e busca os dons de Deus. Tu fala em línguas, tu fala em mistério, tu profetiza, tu vai lá e prega para o necessitado, tu prega para palminha, tu prega para prostituta, tu vai lá e prega para o mendigo, tu vai lá e alimenta o necessitado, tu vai lá e... Tudo esses parâmetros bíblicos que vem fazendo, cara, a gente vê isso na igreja evangélica. Eu não vejo na igreja católica. Sim, às vezes vão lá, ajuda, vamos lá, vamos levar uma comida para uma pessoa, mas mais dentro da igreja evangélica, então tu tem mais estilo de ser crente do que ser católico, entendeu? É... Cara, se tu quer viver bem, cara, procura uma igreja evangélica, cristã de Deus e vai dentro. Ou uma Assembleia de Deus, cara. Assembleia de Deus eu te aconselho muito, é que eu congrego. Cara, e tu vai ver, cara, tu vai ver, cara. Nossa, irmão, tu vai ter uma nova conversão. Ah, tá, o batismo. O batismo. Tu já vê que a igreja católica vem quebrando os princípios bíblicos no batismo, batizando uma criança. Essa Bíblia vai dizer assim, ó, vocês têm que ser nem essas criancinhas. O que é o símbolo do batismo? Abandonar o erro, a velha criatura e ter uma nova conversão. A pessoa que deve ser batizada, essa pessoa, ela tem que ter sim o conhecimento do bem e do mal. Uma criança, cara, um bebê recém-nascido, ele não tem o conhecimento do bem e do mal. Não tenho por que tá batizando essa criança. Quando a Cristo diz, vem que nem vocês têm que ser nem esses pequeninos, para entrar no meu reino, porque eles não têm pecado. Eles não têm malícia, entendeu? Então, se eles não têm malícia, Cristo vem dizendo que eles não têm pecado, por que vai batizar para que eles venham ter essa conversão? Se eles não conhecem nem o que é o bem e o que é o mal ainda, cara. A Igreja Católica já vem quebrando os princípios bíblicos, já no próprio batismo, na própria conversão, que é o ato mais importante, simbólico, o ato mais importante, que é o batismo, a conversão de uma pessoa que está deixando os seus erros para se converter diante de Deus. E aí vão lá e batizam uma criança, cara. Já começa fazendo errado aí. Não. Cristo ele se batizou, não sei se foi com 30 ou 33 anos de idade. Mas ele se batizou velho, já. Senão, eles iam batizar ele quando era recém-nascido. Se fosse o certo. Não, mas ele se batizou velho para mostrar que ele tem que para ser batizado, ele chegou né, diante de João e falou: me batiza. João falou: não sou digno de você que tem que me batizar. Mas ele fez: não, me batiza, porque ele queria mostrar aquele ato simbólico, ele queria mostrar para hoje nós que a gente tem que ser maduros o suficiente para estar entendendo o que é o batismo, que é uma conversão. Por isso que às vezes a pessoa vem da droga, vem de uma vida toda errada, vem de uma família toda atravessada e coisa, sofre, daí vai lá, vem uma igrejinha evangélica, humilde, simples, vai lá, entra lá dentro e sente o verdadeiro evangelho e Deus toca aquela pessoa e aquela pessoa começa a chorar e vem um profeta lá de cima do altar e Deus manda te dizer isso, Deus manda te entregar aquilo, tu estava passando por essa necessidade, por isso, por aquilo e Deus começa a falar na vida daquela pessoa assim, não, eu quero me converter, eu quero servir esse Deus que vocês servem. Daí tá, eu quero me batizar.
quero fazer parte da ceia de Cristo, eu quero estar ceando junto com vocês, eu quero ser a diferença. Daí o pastor, o obreiro vai chegar lá, é assim, assim, assim. Você tem que abandonar a velha criatura, suas atitudes erradas, fazer isso, fazer isso. E o Espírito Santo vai começar a limpar a tua vida e tal, tal. Não, eu quero, eu aceito, eu tenho. Daí essa pessoa é uma pessoa madura, adulta, ela tem um conhecimento, ela vai se batizar, ela vai ter a nova conversão. Isso a Igreja Católica não faz, cara. Não faz essa nova conversão. Essa conversão já vem desde bebê. Eles pegam o bebê e batizam. Não, cara, não. É errado. Tá fora dos princípios bíblicos. Tá indo contra a palavra de Deus. Por isso que eu digo, irmão, não vamos querer bater um de frente com estudos. Ah, vamos entrar no estudo, porque tantos tempos o católico fazia isso, fazia aquilo. Não, não. Vamos priorizar hoje. Vamos falar do hoje. Sim, a gente tem os estudos para ver como é que foi, como é que surgiu a Igreja Católica, como é que começou a Igreja Evangélica. Daí tu vai ver daí que é por isso, por ter entrado as heresias, por ter entrado coisas que não andavam de acordo com a palavra. Daí começou a surgir as igrejas evangélicas, porque a Igreja Católica se corrompeu durante seu percurso, durante sua caminhada, trazendo o purgatório, as imagens, porque a Bíblia, em nenhum momento, a Bíblia diz tudo que pedires em meu nome. Então já não pode ter um terceirizado no meio. Aí a gente já vê, não criar, não farás imagens, nem no céu, nem na terra, nem o que é embaixo, nem o que há no mar. Então, resumindo, se ele diz não farás, não é para fazer, nem para lembrar ele, mas é para lembrar Cristo. Mas se ele está dizendo não fazer, não faz. Vai teimar uma coisa com que Deus está dizendo para não fazer? Porque ele diz que tem bocas, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Então, e foi vendo que tudo isso estava indo contra a palavra de Deus e quebrando os princípios. As pessoas dizem, mano, não, mas é bom um ídolo para lembrar a Cristo, isso é legal, isso também dá dinheiro, né? Não, cara, vamos fazer o que Deus pede, não vamos querer acrescentar mais. Daí ele já venha com as acréscimo dos livros a mais na palavra de Deus. E, cara, o católico, ele sempre vem querendo acrescentar mais o que Deus pede. Não é discuto, eu não falo mais com o católico em relação, tipo, os ídolos e as imagens só, porque hoje tem pregação de católico, de padre, já dizendo sobre isso que tu tá me falando, que um ser, as imagens do ídolo, ele usa essa palavra, que não fará as imagens. Ah, mas a gente não adora. Ele tem essa mesma expressão que tu tá falando. A gente não adora, tá ali só como um intermédio de lembrar de Cristo. Foram pessoas que viveram na Terra, que mereciam ser lembradas. Não, mas não tem isso na palavra de Deus. Não tem esse terço de que tem que ser lembrado, de que se tivesse, irmão, eu concordava, mas não tem, não tem. Então, irmão, não me leva a mal. Você é um baita do meu amigão, é meu parceiro, quero te conhecer, tá? Mas eu te convido a arrumar uma mulher crente, evangélica. Cara, olha só as meninas de hoje, a gente vê tudo que vai em igreja católica. Não tem uma convivência com Deus, uma intimidade. Elas vão para a igreja católica, mas lá fora estão dançando funk, rebolando, requebrando até o chão. Uma menina crente, evangélica, criada num berço evangélico, ela faz isso? Não, ela não faz isso. Se ela está fazendo isso é porque ela não está sendo obediente aos seus pais e aos princípios bíblicos. Ela está indo contra as vontades de Deus e está querendo conhecer o mundo. Mas talvez ela vai fazer isso lá na frente, ela vai voltar. Mas tu quer ser um homem, cara, cheio da graça e do conhecimento de Deus, cara, vai para uma igreja cristã evangélica, se batiza. Se tu já foi batizado na igreja católica, se batiza novamente, porque aquele batismo não valeu. Porque aquele batismo é contra a Bíblia. Aquele batismo não tem na Bíblia. Então se batiza, se converta, tem uma nova conversão, arruma uma mulher de Deus na igreja evangélica, uma mulher de Deus, cara, que vai te fazer feliz. Vocês vão ter filhos, filhos abençoados por Deus. A Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dos caminhos. Entendeu? A Bíblia diz, usa a vara para corrigir o teu filho. Então, vai e entra dentro dos parâmetros bíblicos 100%, não vai querendo levar aos poucos. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou cristão, eu sou isso. Não, não, leva Cristo na tua vida 100%. Se é para ser cristão, seja cristão 100%. Vai e busca Cristo 100%. E bate contra aqueles e ajuda aqueles que estão cegos também. Entendeu? Que tu tem um modo de pensar sobre um católico que tu conseguiria converter uma pessoa e falar para tu não, o Espírito Santo que ia ser usado através de ti, tu ia ser só um intermédio, mas através do Espírito Santo na tua vida, entendeu? Tu tem uma forma porque tu tem um conhecimento sobre a Igreja Católica, daí tu ia conseguir falar, não é assim, assim, assim,
mas eu tinha um modo de pensar, mas até um homem de Deus vir me falar isso. Eu vejo que a gente não tem que ter um intermédio, um terceirizado no meio para estar lembrando Deus que Deus ele é ciumento, ele já se entristece. Sobre o batismo, a nova conversão, a gente está fazendo errado, trazendo essa conversão trazendo já desde um berço, assim, batizando uma criança, isso está errado, porque Cristo, ele era maduro, ele veio. Ah, gente, tu vai ter palavra quentinha para estar falando, e pelo teus estudos, e pelo que tu sabe, irmão, e tá acordando essas pessoas, entendeu? Então, irmão, tu vai ser um cara. Ah, tu disse espelha em mim, mano. Espelha em mim também na minha congregação. Não tô falando na igreja, botando qual é o nome de igreja. Mas no meu estilo de pensar sobre Deus, sobre adorar somente a Deus, não ter nenhum intermédio terceirizado, sobre o divórcio, sobre o purgatório, sobre os terços, sobre a oração repetitiva, entendeu? Ficar repetindo a mesma coisa, sobre pagar promessas, tudo isso que não está na Bíblia, tudo isso que o homem criou, o homem botou para estar ganhando sucesso, fama, estar ganhando dinheiro em cima, usando o nome de Deus. Então, tudo isso, irmão, tu vai ter muita base. E, cara, deixa Deus te usar. Cara, tu tem um coração bom, cara. Tu vai ser um cara humilde, um cara simples que tu vai lá pregar para um necessitado no hospital, tu vai lá pregar para não sei o que, tu vai, nossa, cara, tu vai ser um cara feliz. Vai ser que nem eu, faça isso. Faça isso, deixa Deus trabalhar, fala, antes de tu comentar qualquer coisa comigo, faça um teste, pega e vai e faz um teste. Fala, Deus, cara, Deus, se aquele Leandro ele é um. Ele é. Cara, eu não tava vendendo os parâmetros do Bíblia há um tempo atrás, que era até meio estranho meu estilo de falar contigo. Tipo, eu tava falando muito palavrão e coisa. Eu me corrigi com Deus novamente, tá? Você fala assim, Senhor, se aquele Leandro é verdadeiro um homem de Deus, eu vou fazer o que ele falou e me mostra, então. Me mostra, fala comigo que eu não estava fazendo certo, então. Eu estava tentando fazer o certo, Deus. Estava tentando te buscar, estava te estudando, estava fazendo. Mas me mostra que precisava mais. Me mostra sobre a nova reforma, essa nova reforma que eles seguem. Me mostra isso. Verdadeiramente tem que fazer isso. Me mostra. Cara, e tenho certeza, absoluta, 100%, que Deus vai falar contigo e Ele vai te mostrar. Mas faz um teste e arruma uma mulher de Deus e faça filhos na presença de Deus, cara. Dentro de uma igreja evangélica, na presença de Deus. Que seus filhos vão ser testificados pela fé, vão crescer fazendo obras, vão crescer pregando, vão crescer, entendeu? E não vão ser batizados quando são criança. E eu volto a dizer, olha os frutos, irmão. Olha os frutos. Porque a Bíblia diz. As pessoas perguntaram, mas Senhor, como é que nós vamos saber quem é teu e quem não é, e quem está te servindo e quem não? Pelos frutos. Irmão, não se deixe enganar. Olha os frutos das pessoas. Olha os frutos das pessoas cristãs evangélicas e olha os frutos das pessoas cristãs católicas. Olha os frutos. Olha os frutos delas. E olha o modo de convivência que aquelas pessoas têm. O cristão evangélico e o cristão católico. Olha o modo de convivência. Pronto, não preciso te falar mais nada. Aí tu já vai saber de tudo. Estou falando cristão evangélico, homem e mulher de Deus. Não estou falando aquele que se faz de cristão, aquele que vai na igreja, mas evangélico lá fora é pior do que o mundo. Não, aquele cristão mesmo, aquele homem e aquela mulher de Deus, aquele homem que tem dom de revelação, aquele homem que tem dom de profecia, aquele homem que tem uma família abençoada. Faz a comparação, entendeu? Olha bem, irmão, olha os frutos. Eu vejo muito, irmão, nos teus estudos que tu fala, tu usa muito religião, estudos, antiguidade, porque naquele tempo era assim, porque era isso. Irmão, Deus ele não muda, sim, ele continua sendo o mesmo. A gente só vê as igrejas se corrompendo, quanto católica, que se corrompeu, e quanto igreja cristã evangélica, que se corrompeu também. É poucas que estão servindo a Deus, são poucas. Cara, se fosse a maioria, a Bíblia ia dizer que a porta larga é a porta do céu e a porta estreita do inferno. Não, irmão, ao contrário. A Bíblia diz que poucos hão de passar pela porta do céu. Porque esses poucos, cara, vamos ser realistas aqui, sem estudos, sem ficar querendo puxar estudo. Não, ser realista. Os poucos é o quê? Vamos a falar aqui na simplicidade. Os poucos é aqueles que adoram a Cristo em espírito e em verdade, de toda força, de corpo e alma, que vive uma vida em santidade com Deus,
vive uma vida sem palavreado sujo, sem nome, sem vagabundagem, sem pornografia, sem prostituição, sem drogas, sem vícios. Cara, é uma carrada de coisa. Com os frutos limpos, frutos bons e com suas vestes branca, limpa, sem mancha de pecado, sem sangue. Cara, essa pessoa é salva. Entendeu? Eu acho muito legal e tal, tu sabes, tu estudou, tu sabe sobre Martin Lutero ali, legal, tu deve ter estudado, e mas tem muitos mais pontos sobre Martin Lutero ali que ele estava vendo. Não era só na relação disso, era na relação também das pessoas viver uma vida em pecado, uma vida negativa, depressão. Ele viu que o próprio filho do, tu vai ver a história lá, ele viu que até um irmão dele em Cristo, de igreja, assim, um filho de um padre, que era um padre também, se enforcou, se matou. Daí ele começou a se atribular com aquelas coisas que estavam acontecendo, e ele fez a reforma. E na reforma que ele fez, tu vai ver que ele não vai trazer purgatório, ele não vai trazer se confessar, ele não vai. Nós, crentes, hoje somos inspirados no Martim Lutero. Nós vem trazendo a reforma da igreja evangélica, se inspirando no Martim Lutero. A gente prega o Martim Lutero, para te ver como a gente vem vindo buscando pelo certo, um modo de pensar certo que o Martim Lutero veio e trouxe. A gente vem trazendo, só a gente não está usando mais um nome católico, usando esse nome. Ah, a gente é católico. A gente diz que a gente é evangélico agora. A gente vem trazendo essa reforma e esse pensamento de Martim Lutero até hoje. Uma que eu tenho os filmes do Martin Lutero, minha mãe tem, a gente acredita nisso e a gente concorda com o que ele fez, entendeu? A gente só não concorda antes do que tinha antes. Só porque não continuou, cara, a reforma que ele fez. As igrejas, entendeu? Não continuaram. As igrejas se corromperam, cara. As igrejas católicas se corromperam, não continuaram com o modo de visão de Martin Lutero. Porque as pessoas hoje são depressivas, são pessoas desanimadas, pessoas frustradas, tristes, estão na farra e na festa, parece que está tudo bem, depois chegam nas suas casas, estão em depressão, estão embaixo de medicamento, embaixo de remédio. E, cara, isso na igreja cristã evangélica não tem esse negócio. Não tem esse negócio de estar vivendo embaixo de medicamento, vivendo depressão, se separou, divorciou. Não tem isso, cara. É vivendo o máximo, priorizando viver o máximo de ser uma pessoa santa. E viver o máximo de ser imitador de Cristo. Isso daí, se tu for perguntar bom, para qualquer católico aí tradicional, ele vai te dizer que tem sim coisas ruins na igreja, não a igreja enquanto instituição, né? Porque a gente crê, não importa qual igreja que tu crê que ela é santa, que ela é incorrupta, né? Tá na Bíblia. Agora, há falhas, há faltas na igreja no quesito humano, não no corpo místico, não na igreja em si. Então, por exemplo, tem católicos que hoje em dia diz não, é tudo perfeito. E eu sim, sou um cara bem tradicional. Então, eu acho que tem muitas heresias, muitas heresias na na igreja católica de hoje em dia. Assim, eu não chego a dizer que nem certos católicos que dizem, ah, não, só antes de 1900 que a igreja era santa. Hoje em dia a gente está vivendo os tempos de turbulência. Eu não acho, porque se a igreja deixou de ser santa, na minha opinião, ela nunca foi. Então eu acredito sim que tem erros por conta da degeneração do homem e por causa dos tempos de turbulência, que também tem no Apocalipse. E sobre a questão aí do padre, né? Só vale ressaltar que esse negócio de solo escritura, que nem eu disse, o cristianismo vai além disso, né? Tem coisas que, por exemplo, não está na Bíblia que você precisa seguir a Jesus sem se casar, sem nada. Não está na Bíblia, né? Até ficaria meio estranho colocar assim, não, você vai seguir e não vai se casar. Não, isso é a doutrina, como eu já disse, é a tradição. Então, os padres fazem isso, os padres não se casam, para quê? Para imitar Jesus, né? Não é uma coisa que está na Bíblia, os padres vão imitar o Jesus. Não, é um ato cristão que os padres, os sacerdotes querem imitar Jesus, né? Então é isso. Não que todos nós devemos, né? Tanto que
nós temos o sacramento do matrimônio. É um sacramento. Poxa vida, então é importante. Agora, se você quiser ser sacerdote da Igreja Católica, você não vai namorar, nem fornicar, nem nada, por pra imitar Jesus, entendeu? Daí ele vai me falar, ah, mas teve papas até que eram fornicadores. Sim, realmente tinha. Isso não é uma coisa que a gente negue. Mas a gente tem que entender que é o seguinte: a igreja não deixa de ser santa por conta disso, porque o papa, enquanto papa, não erra. Agora, o papa, enquanto humano, é óbvio que ele erra, né? Ele vai errar. Assim como todos nós. Tem piores do que os outros, né? Então, por exemplo, assim, esse papa fornicador que já existiu em uma certa época, a gente interpreta como o Papa do Castigo. Não sei se é essa a denominação correta, mas é basicamente o seguinte: Deus vê que os católicos, que os cristãos estão fazendo coisa errada e mandam, né, isso ou ele faz mandando um desastre natural, então ele também faz isso. Mas quando tem erros na igreja, ele manda um papa ruim, né? Então, um homem para ser papa ruim, né, no caso. O homem é ruim, papa não. Então é isso, a gente tem papas nem todos os papas são papas que vêm para ajudar a gente no sentido de, nossa, esse papa é perfeito. Não, tem uns que vêm para castigar, para dar um chacoalhão e a gente fala, caraca, o que que tá acontecendo? E nesse contexto de 1900 para cá, é exatamente isso que acontece. E isso que tu não disse que não tem revelação na igreja, né, não é verdade. Eu que nem eu disse, ele procura a profecia de São Nilo, que ele viveu há mais de 1.600 anos atrás. E ele previu a internet, previu tudo isso. Eu não vou vir aqui dizer que não existe milagre na igreja evangélica, que não existe nada, nenhuma espiritualidade. Óbvio que existe. Não que esteja certo ou errado. Na minha opinião, existe manifestação. Não estou falando que é bom ou ruim, tá? Só estou falando que existe. Na espírita, na católica, na evangélica, existe. Isso é difícil tu negar porque tem vídeos, tem provas, né? Então não tem como tu negar. A igreja católica não é diferente. E essa do São Nilo é uma coisa que realmente assim, é difícil de ter sido um, um demônio que esteja feito essa previsão, tenha dado essa previsão para ele, porque é muito certeira e fala exatamente por isso. A igreja vai passar por turbulências e não é uma coisa que a gente nega. A gente tem que ter humildade de reconhecer, né? E não daí falar que o cristianismo, como, por exemplo, falar assim, ah, não, só a igreja evangélica que está se mantendo, o resto, a ortodoxa, a católica tá ruim. Não, isso daí é, assim, eu acho prepotente, porque por mais que eu acredite na santidade da igreja, eu digo, cara, o cristianismo como um todo, seja católica, seja ortodoxa, tá decaindo, né? E eu admito que a minha ramificação tá caindo. Eu não posso negar. Tá caindo no sentido que tá dos fiéis que estão lá dentro, né? Muitas pessoas querendo mudar a doutrina. Isso tu vê nas igrejas também. Um monte de igreja LGBT, evangélica, você vê, cara. Você vê. Um monte de padre dizendo que falando coisinha pra homossexual. Isso daí tem, cara. E em todas as igrejas é assim. Isso é uma previsão de que o mundo vai apocalipse, né? O que tá, o que tá acontecendo. Então, assim, para mim é para todos, né? Sobre essa questão da confissão e dos números a mais na Bíblia, não é que o padre é Deus na hora da confissão. Aquilo é o que? É um ritual simbólico. É um rito que você tá lá refletindo. É que não. Esse é um problema que os evangélicos têm. Eles pegam e interpretam tudo ao pé da letra. Ah, o padre tá na figura de Deus lá e tá. Não, o padre é um sacerdote, ele é ordenado, né? Então, ele vai lá e ele vai te absolver dos teus pecados com o ritual disso. Eu te absolvo dos teus pecados. Beleza, vamos seguir. Agora, olha o que você está fazendo. Você está confessando os teus pecados, que muitas vezes são pecados mortais. Você vai lá e confessa para ele.
Você está fazendo um ato de, de contar. É além da contrição perfeita. Por isso que a contrição perfeita não é sacramento, né? Mas é uma questão simbólica. E isso, se você for ver, os maiores protestantes de todos os tempos, tirando Martinho Lutero, né? Mas os filósofos não é, como é que é? Teólogos, escritores, os caras mais top do protestantismo, se você for ver, se confessavam. C.S. Lewis, que é um cara que eu gosto, era protestante, eu curto muito os livros dele. O cara, ele se confessava, ele era anglicano e falava, cara, pra mim, assim, é importante se confessar, sabe? Pra mim é um ato de não, além de toda de tudo, é um ato simbólico que mostra que eu tô refletindo sobre os meus pecados, né? E quando você conta o vício, quando você vai contar o vício, vai compartilhar, pô, eu sofro disso, tô viciado, sei lá, nisso, o vício perde força. É uma questão simbólica, né? E sobre os números da Bíblia, eu não estudei muito sobre isso, sobre qual livro foi tirado, qual colocado, mas eu sei o seguinte: quem compilou os livros foi a Igreja Católica, no início, né? E eu acho que eu não vou entrar nesse ponto porque o áudio já tá longo, né? Mas só ressaltar que, olha só que interessante. Quantos livros tem na Bíblia protestante? 66, né? E quantos tem na católica? 73. Olha, olha só que interessante. O que que o número 7 representa, né? O que que o número 13 representa? São números extremamente cristãos. Não tô falando que eu sou numerólogo aqui, pelo amor de Deus. Mas tem um simbolismo, né? E, por exemplo, o 3 são Jesus estou ao terceiro dia. Santíssima Trindade, 3, né? 7 sacramentos, enfim. Tem um monte de simbologia, por isso. É uma questão de só de notar. E o 6, né, eu nem vou entrar muito em detalhes aqui, mas... Ah, e só ressaltar que isso é uma coisa que os protestantes também não entendem dos católicos. Ah, eu não tô na igreja pra sentir. Tem pessoas, assim, que sentem. E isso é uma coisa, assim, que a minha família tem uma descendência muito forte de espíritas. Muito, muito, muito. Muitos, cara, francês, né? Francês, português, e assim, essa gente. Então, cresci nesse meio. E o pessoal lá, os médiums, falaram, cara, a família de vocês é toda de médiums. Minha mãe vê coisa, minha mãe sente. E assim, que os qual que é a visão dos cristãos sobre o espiritismo? Sobre esses contatos? Sobre esse sentir? A gente sabe que é ruim, né? Nós cristãos, a gente sabe que, poxa, coisa boa não é. A gente sabe que isso daí o anjo não é. Muito difícil. Então a gente sabe que esses contatos, e além disso, a gente não deve buscar esses contatos que, como o Espiritismo prega, né? Isso todo cristão, independente de ser católico ou ortodoxo, sabe. Então, a gente vê que esse sentir, pô, os espíritas sentem, os budistas sentem. Porém, eu não tô na igreja para sentir, não tô na igreja católica. Se eu quisesse sentir, eu iria pro espiritismo, lá pra essas coisas de magia negra, aí realmente vai sentir. Mas eu tô na igreja pra, como tu disse, fazer obras, né? Pra seguir a Deus. Eu não me importo em sentir. Tem gente que fala, ai, eu não sinto Deus, né? Eu tô fazendo alguma coisa de errada. Não. Deus toca em algumas pessoas. Ele realmente faz algumas pessoas sentir. Às vezes é espírito, né? Enfim. Mas nas igrejas cristãs, Deus toca e às vezes não. E quando você crê, né? Benevolente, como disse o Senhor Jesus Cristo, benevolente seja, acho que é bendito. Bendito seja aquele que crê sem ver. E a fé é exatamente isso, né? Porque quando a gente for pro céu, não vai existir fé. A gente vai estar lá, a gente vai ver. Não tem essa de, eu acredito. Não, você tá vendo, você tá lá no céu, você tá na presença de Deus. Não tem como você não crer, certo? Mas, quando você tá aqui na terra e você não sente nada, você vai pra igreja e não sente, né? E eu sou assim, dessa família, e não sei o que aconteceu, se foi graça divina, eu nunca tive contato nenhum com esses demônios, com espírito, com energia, cara, eu nunca tive. Eu nunca senti nada. O máximo que eu comecei a sentir foi a presença na oração. E isso com um terço, né?
terço. Senão, não. E mesmo assim eu procurei crer, sabe? Procurei acreditar sem ver. Então a gente vai na igreja católica não para sentir, né? Acontece milagre, acontece, mas eu tô lá para servir, para estar em comunhão com Deus, né? É para isso que a gente vai. Se eu quisesse sentir, pô, sei lá, eu ia numa montanha russa, né? Então é isso aí. Tô lá pra deixar Deus feliz, pra entrar em comunhão com Ele, pra me evoluir, pra não ir pro inferno, né? É pra isso que eu tô lá. E eu creio que a maioria os cristãos aí, muitos evangélicos também falam isso, né? Os evangélicos que eu conheço normalmente, eles falam isso, né? A questão do sentir, é humano. E às vezes Deus não vai te escolher por não sentir, não adianta. Tem pessoas que, até relatos de santos, de pessoas religiosas, até evangélicas, que tentavam, mas não sentiam nada. E tem muitas pessoas que viram ateu por conta disso. Por quê? Porque tem esse estigma de que você precisa sentir, você não precisa sentir. Você precisa servir. Você precisa transcender. E isso que faz a pessoa grande. Agora, imagina, Deus vem na presença do cara, te apresenta pra ele. Como que você não vai crer? É óbvio que você vai crer, você vai ter sentido, você vai ter visto, você vai falar, cara, se eu não crio, eu vou me ferrar. Então assim, não tem como, não tem como, né? Não tem como. Por isso que bendito são aqueles que creem sem ver. É isso que eu tento fazer, né? E eu sou esse cara que crê sem ver. E hoje em dia, cara, eu tenho uma fé extremamente sólida, muito. Eu tenho muita fé, muita mesmo, por conta do estudo, por conta de praticar oração, praticar, buscar e me interessar, ir pra cima e tentar bons atos. E eu tenho essa fé hoje, não é porque eu senti. Isso que é louco, cara. Ah, eu já fui em algumas igrejas. Eu tenho aí o meu melhor amigo. Pô, agora ele virou ateu, mas praticamente virou ateu, né? Mas há muitos anos, pô, sempre foi evangélico, né? E eu já fui lá Pô, já fui pra culto mais de uma vez, cara. E eu vi como é que é. Olha, a experiência que eu tive com evangélicos é 880, assim, sabe? Né? Conheci tu, assim, um cara maneiro. O pastor lá da igreja desse meu amigo, cara, o pastor era fenomenal. O pastor era muito querido, cara, muito querido. Agora, eu já fui em outras que pastor era assim, sabe? Era muita visão de dinheiro, né? A gente tem, por exemplo, esses pastores famosos, você vê que é tudo cara que fica lambendo bota de judeu, né? Os caras que dizem que o verdadeiro Jesus Cristo vai ser o anticristo, eles dizem literalmente isso, né? Se você perguntar para uns judeus, eles vão te dizer isso. Não, Jesus nunca existiu. E ele disse, os judeus dizem que Jesus, na verdade, como é que era? Casado com Maria, com Madalena, e daí a Maria era prostituta. É, cara, uma coisa absurda assim, né? Então, e o pessoal evangélico, aí você vê esses pastores muito ricos, multibilionários, pô, como é que você acha que ganha o dinheiro deles? Eles ficam lá lambendo bota de judeu, né? Desses judeus modernos, né? Não são dos de antigamente, da antiga lei. Esses novos aí, que desrespeitam, chamam a gente de animais, né? Eles chamam os cristãos de animais, né? Tipo, no mau sentido. Então, assim, tenho boas e más experiências. E de católicos que eu conheci, é difícil, cara. Aqui o pessoal da minha cidade é bem católico, mas é todo mundo assim, sou católico, mas nem pratica, sabe? E é o que eu falei. Hoje em dia, a maioria das igrejas, a espiritualidade como um todo tá perdido, sabe? Né? Eu não sei se é uma questão que o pessoal se interessa mais pela igreja evangélica, que a igreja evangélica realmente consegue trazer mais fiéis hoje em dia. O pessoal não se interessa mais pela igreja católica, talvez seja por isso. Talvez seja pela infiltração que a Igreja Católica teve, que sim, os Estados Unidos, lá a CIA, não sei se tu conhece, se infiltraram na Igreja Católica, né, para colocar falsos, tal, é por isso, né? E aqui na minha cidade eu não tive muita experiência boa, mas agora pela internet daí eu conheci uns católicos legais, mas aqui na minha cidade foi meio complicado. Vou te dizer que eu conheci mais evangélico bom
do que católico. Claro, conheci uns freios muito legais, né? Mas não, virtualmente é equilibrado. Virtualmente é mais equilibrado daí. Ô, irmão, é assim, irmão. Não vamos mais discutir religião, porque não dá. O dia que tu sentir de Deus, de estar frequentando, indo, daí tu vai. O dia que tu chegar um momento da tua vida que tu achar, irmão, igual como tu me falou ali, ó, do padre, confissão ritual, mas não existe esse ritual bíblico. Ele está sendo intermédio usado por Deus ali para confessar os pecados, mas a Bíblia diz que a coligação de a gente se confessar é só diante de Deus. E sim, para um homem de Deus, tu vai confessar não, não é confessar, tu vai chegar, bah, tu é um homem, uma mulher de Deus, eu queria te pedir um conselho, porque eu fiz isso de errado. Daí ele vai falar, vai e pede perdão para Deus por teus pecados. Mas a gente vê que o padre sim se bota meio que. Não é levar o pé da letra, irmão. É que são assim, irmão, são coisas que a Bíblia não diz, entendeu? São coisas a mais que são acrescentadas na Igreja Católica que a Bíblia não diz, entendeu? Sobre o purgatório, sobre se confessar, sobre rezar terços e ficar repetindo orações, sobre as festas. Mas é assim, irmão, se tem esse modo de pensar, amém. Quem faz a obra não sou eu, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que te convencer. A palavra de Deus diz que eu tenho que ir levar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Se tu acha que tá certo, amém. Ok, não vamos ficar discutindo religião, porque a Bíblia diz que a palavra dele não se deve ser discutida. Entendeu? Tu tem esse teu modo de pensar? Eu te falei nada mais do que a palavra. E tudo que sair fora daquela palavra, da nossa palavra santa, que for acréscimo, já está contra a vontade de Deus. Quando diz, irmão, crer sem ver, é sem ver Cristo, sem ver Deus. Agora, sentir a presença dele, ter comunhão, intimidade com ele, conversar com ele, ele falar conosco, isso nós temos que ter. Não quer dizer que, tu falou, não precisamos sentir, nós só temos que servir. Se tu não sentir Deus na tua vida, como é que tu vai ter prazer de servir algo que tu não sente? Entendeu? Como tu disseste ali sobre como que a gente pode servir algo que a gente não sente, eu gostaria de refazer a pergunta, só que voltada para você, que é o seguinte: como que a gente pode amar algo que a gente não conhece? E aí que tá, porque, por exemplo, como quando uma mãe se levanta de madrugada e vai atender o filho que tá chorando, e ela tá à noite sem dormir, às 6 ela precisa levantar para trabalhar, aquilo que ela faz é um ato de amor. Isso a gente sabe. Mas aquele ato não é uma coisa que ela fala, ah, ela levanta da cama com sono e fala, meu Deus, eu queria realmente fazer isso, né? Não, não é. Isso é um ato de amor. E amar não é um prazer, não é um desejo, é uma escolha, é uma vontade. Então a gente escolhe amar. Assim como a gente não, às vezes não tem vontade de rezar para Deus, mas vai lá e reza. A gente escolheu amar. Mas como que a gente ama uma coisa que a gente não conhece? Então, por exemplo, assim, a gente vai amar, eu vou começar a me apaixonar, que nem muitos meninos fazem. Ah, eu tô apaixonado por uma garota. Você acha que isso é amor? O cara nem conhece ela. Tipo assim, ai, mas ela passou a mão em mim, eu senti ela deu um beijo em mim, depois saiu. Vamos perguntar, é amor mesmo? Ou é uma paixão, um amor platônico, né? Amor platônico é aquela coisa mais sentimental, né? Que tu vê na TV, quando a gente era pequeno, a gente via uma menina na TV, e ficava apaixonado. Isso é amor platônico. Agora, quando tu fala, pô, eu conheço a minha esposa, como tu mesmo conheces a tua esposa há muitos anos, tu conhece ela e tu ama ela. Quanto mais tu conhece, mais um se adapta ao outro e mais um ama o outro, certo? Então é a mesma coisa com Deus. Eu tento o máximo conhecer ele e amar ele. Pra mim, o sentir é coisa desse mundo. Sentir, eu não devo me preocupar com isso, sabe? Na minha opinião, eu tento amar, servir e conhecer. Porque é a mesma. Cara, isso aconteceu comigo. Eu, eu era católico, só que eu ia na catequese e eu não conhecia muito. A professora não explicava muito bem. E daí, como que eu vou amar a Deus?
Agora que eu tô estudando, que realmente eu tô conhecendo ele. Daí eu tô conseguindo amar. E estudar não é tu pegar, eu vou ser um teólogo. Não, é você conhecer só. Você vê, ó, Jesus, a vida de Jesus foi tal, aconteceu isso, isso, isso e isso, né? É assim mesmo. Então, era por isso que eu me converti ao ateísmo há uns anos atrás. Foi exatamente por isso, porque eu não conhecia Deus. Daí eu falei, ah, isso daí não existe. É a coisa mais boba do mundo, né? Mas é isso aí, bora meter o chipão. Meu amor por Cristo é assim, cara, como dizia aquela música lá. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se não tenho mais teu carinho, se não tenho mais teu amor. Irmão, mas conhecer o ser é uma coisa, sentir é outra coisa. É a mesma coisa o vento. O vento tu não vê. O vento é Deus. Tu não vê, mas tu sente. Tu sente o vento te tocar. É assim que o Espírito Santo, cara, para tu entender, tu teria que ter essa convicção, para tu entender essa convicção, tu teria que sentir o que a gente sente. Teria que ter intimidade com Deus, essa intimidade com Deus, de sentir essa emoção espiritual de Deus te tocando, falando contigo. É esse sentir que eu digo. O cristão, todo cristão deve sentir Deus na vida dele. Se ele não sentir Deus na vida dele, ele não é cristão. Ah, eu sirvo a Deus, eu estudo, busco por buscar, porque eu amo a Deus, mas eu não vejo. Isso é certo. Que nem o vento. O vento tu não vê, mas sentir tu sente. E eu te respondo essa pergunta que tu me voltou a perguntar desse jeito. Deus é que nem o vento. O vento a gente não enxerga. Ele é um ser. Tu sente ele balançando as árvores, mexendo, mas tu não enxerga ele, mas tu sente. Assim é Deus conosco. E tipo, a gente sente Deus na nossa vida, irmão. Tá fazendo as coisas tudo errado. Não tá mais sentindo Deus na minha vida. E eu sei que ele existe, não vejo ele. Mas o sentimento eu não tava mais tendo. E eu me voltei, né? Eu passo, não, eu parar de fazer coisa errada e buscar Deus. E eu voltei a sentir ele, eu sinto ele próximo a mim. Como eu te digo, que nem o vento. Deus é o vento, batendo em nossas vidas, nos consolando. A Bíblia diz que Deus, Jesus ele subiu aos ares, né? Foi ressuscitado. Quando ele ressuscitou, ele subiu, mas ele deixou o Espírito Consolador. E o Espírito, a gente tem que sentir. Se a gente não sentir o Espírito, a gente tá no lugar errado, estando na casa de Deus. Como é que tu não vai sentir o Espírito Santo? Se tu é um cristão, tu é obrigado a sentir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele toca, é todos que ele toca. Uma que para a conversão da pessoa, o Espírito Santo tem que tocar. Quando eu vou e prego para ti, o Espírito Santo vai e toca na tua vida. Eu fui um canal, um instrumento usado por Deus, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo. E essa obra que o Espírito Santo faz, tu sente na tua vida. Tu sente. Esse é o sentir, eu digo que tu tem que sentir a Deus. Porque se tu não tiver esse sentimento, tu não é cristão. Quando eu digo tu, não é tu, tá? É um estilo de falar. Tipo, tu é a todos que eu tô querendo dizer. Para qualquer um, entendeu? Por isso, o Espírito Santo me dá Deus ali, Deus, Jesus, Espírito Santo. Tu sente ele é que nem o vento. Tu não enxerga ele, mas tu sente ele te tocando. Um momento que tu tá triste, que tu já vem me fazer umas perguntas, irmão, tô meio triste, desanimado, o que tu me disse? Falei, ó, irmão, ora que o Espírito Santo vai te consolar. E tu vai sentir ele, tu tem que sentir ele. Senão, ele não tá contigo. E a hora que tu ora, que tu tá passando pelo problema, pela dificuldade, desanimado, o Espírito Santo vem ali e te consola. A Bíblia diz que o Espírito Santo tá ao nosso lado, tá junto conosco, chora junto conosco, com gemidos inexprimíveis. Entendeu? Então, isso é tudo bíblico. O Espírito Santo, a gente tem que sentir ele sim na nossa vida. E não é alguns. Daí tu diz, alguns sentem, alguns não. Não. Todos. Se tu tem compromisso e diálogo com teu Pai, que é Deus, tu vai sentir o Espírito Santo dele na tua vida. Tu vai ter esse sentimento.